estou aqui em Entre Rios do Oeste, uma cidade no oeste do Paraná. Eu e a minha família viemos visitar os meus avós. Fazia 2 anos que a gente não via eles por conta da pandemia. E eu estou aproveitando essa visita para mostrar para vocês um pouquinho do museu que o meu avô criou. Ele é um colecionador nato, ele começou a juntar objetos antigos lá em 2002 e hoje em dia ele cuida, do Museu Nova et Vetera, que é também o museu da cidade e significa o novo e o velho. Então, além de estar mostrando todos esses objetos culturais que dizem muito sobre a cidade e sobre o passado, a gente também vai estar conversando com o meu avô para entender um pouquinho melhor essa história. Vem comigo! Vamos conversar um pouquinho, sobre o museu e sobre como que começou essa sua ideia de colecionar esses objetos antigos e de realmente criar esse museu de Entre Rios do Oeste. Eu adoro história. E daí eu pensei, se a pessoa não tem a própria história, ele não conhece o passado, não sabe como é que vai ser o futuro. Então a verdade foi para nossos jovens, as futuras gerações, conhecer as coisas, como é que antigamente as pessoas viviam. Sim. E como que isso se deu na prática, assim? Qual que foi o primeiro insight que te levou a colecionar esses objetos antigos? Realmente o primeiro objeto foi uma máquina de costura, bem pequena, pequenininha, tá ali. Foi o objeto número 1. Era da minha mãe, que ela costurava roupa para toda a família. Nós éramos 9 irmãos e mais o pai e a mãe. Ela costurava roupa para todos nós. E ela ficou lá abandonada até que eu tive a ideia de guardar isso como lembrança. E a gente vê que fica bem evidente a questão histórica, e desse resgate da memória. Então eu queria saber qual que é o impacto assim histórico dessa ideia da criação do museu. Olha, você não imagina como o povo ficou surpreso com isso. Porque o povo todo pensava que a história estava perdida. E de repente eles vinham aqui e se encantavam com esse objeto, com o outro. Ah, esse aqui meu avô usava, esse aqui meu pai usava, esse aqui eu usei. E o meu filho não sabe nem para que serve, nem o que é. E daí a história é contada quando vierem aqui os pais e os filhos. E tem alguma curiosidade que o Nono gostaria de destacar em relação a esse resgate histórico e ao museu? Olha, quase não dá para dizer, porque se fosse falar sobre isso, eu teria que ficar falando pelo menos meia hora. Então, esse tipo de coisa que eu quis transmitir nesse museu, que na verdade é um acervo de coisas antigas. E, por sinal, tem algumas coisas novas. E o povo ainda continua doando. Por isso vem o nome Nova et Vetera. Coisas novas e coisas velhas, como a Yasmin bem falou isso aí antes. Em relação às visitações, como é que isso se dá? Qualquer um da cidade pode visitar o museu? Muita gente de fora também vem conhecer? Como é que acontece? Bom, na verdade, porque agora eu parei de atender aqui porque eu tive problemas, Mas quando eu atendia aqui, vinha qualquer um, criança vinha sozinha, adulto vinha sozinho, vinha famílias inteiras. Vinha gente da Europa, da Itália, da Alemanha, da Inglaterra, da França, do Sul, da América do Sul, dos países aqui, dos estados do Brasil, chegavam aqui e tudo, quando vinha o visitante, eu anotava ele no caderno. Até por sinal, os estrangeiros eu anotava com caneta vermelha e os brasileiros com caneta azul. Daí, quando eu queria chamar a atenção, eu olhava, por que caneta vermelha? É estrangeiro. Como é que o Nono vê essa questão do resgate histórico, assim, para a cidade? A gente sabe que hoje até o museu, inclusive, foi doado para a prefeitura e serve também como acervo histórico do município. E qual que é a percepção do Nono, assim, sobre essa questão? Olha, o pessoal fica entusiasmado. Tanto que no mês de maio tem o dia do museu, a semana do museu, daí eu sempre convidei os alunos, da manhã, da tarde e da noite, de chegar aqui 2 até 3 turmas de manhã, 2, 3 turmas de tarde e 2, 3 turmas de noite. E visitavam tudo. Meu Deus, essa piazada ficava encantada. Os mais idosos
eles dizem, meu Deus, que saudade daquele tempo. E os jovens, um dia eu estava aqui parado e daí um piazão lá, um rapaz de uns 16, 17 anos, ele ficava encantado lá, não se mexia e olhava e não se mexia. E eu perguntei para ele, oh, algum problema? Não, diz ele, sabe do quê? Eu estou aqui pensando, porque eu pensei que meu pai estava mentindo. E agora eu vejo as coisas aqui com que ele falava, que ele precisava para trabalhar. E eu percebi que ele estava falando a verdade. Nossa, isso é muito legal. Não, e acho é uma coisa que impressiona a gente. Sim, com certeza. E histórias como essa provam ainda mais a importância, né, de a gente ter espaços culturais nesse sentido que reforcem a história, tanto das cidades como, enfim, né, no geral. Então, para a gente fechar essa conversa, eu gostaria que o Nono passasse um recado para as pessoas do real intuito do museu, do que o Nono pretende que ele seja, assim, tanto para a cidade como para todas as pessoas. Não, realmente o que eu gostaria é que o pai ou os avós viessem aqui com os filhos, os netos, e eles falar das coisas que aconteciam, não eu. Porque eu conheci, claro, eu poderia explicar, mas se o pai ou o avô explica, a criança pensa, meu Deus, isso é verdade. Não é falácia Porque muitos me chamam de, museu. Quando me enxergam na rua. Já é conhecido por... Alguns, professor Domingos, tá, beleza. Outros, museu, como é que tá? Então, eu gostaria que realmente os avós e os pais viessem aqui com os filhos e os netos para eles explicar. E quando eles não sabem explicar, perguntar para mim ou para alguém que sabe, né? Isso eu adoraria. Sim, para que o povo também ajudasse a contar essa história que foi vivenciada por eles, né? Sim, porque é a nossa história. Então não é só um que conta a nossa história. Cada um dos entrerrienses podem contar a nossa história. Cada um a parte dele, mas que essa parte participa do todo do município. Com certeza. É a nossa história, não tem. E com esse conjunto de forças, ainda mais histórias podem ser resgatadas e o passado que não vai ser esquecido se depender do seu Domingos Primieri e da cidade de Entre Rios do Oeste. E não esqueça, nova et vetera, porque nós temos muita coisa nova aqui. Aqui está, ó, o exemplo nova et vetera. Que legal. Dá para perceber? É o passado do tempo, né? De maneira bem visualizável. E essa aqui é tão nova que nunca mais foi usada depois que entrou energia elétrica. Que Então, loucura, né? Acho que também nos objetos a gente percebe como o tempo impacta não só nas relações sociais, mas também nos próprios objetos e no nosso uso, né? Com esses contar a história, é contar a nossa história. Teve quem usou essas, teve quem usou essas. Só que essa aqui eu comprei e não foi mais usada. Pelo menos está aqui para poder passar uma mensagem para as pessoas. Passar a mensagem para as pessoas. Então tá, vamos dar uma olhadinha agora em alguns objetos do museu e conhecer um pouquinho melhor as histórias sobre eles. Que objeto que é esse, Nono? Olha, para mostrar isso aqui é para saber. Essa aqui era uma cadeira de dentista prático, não formado. As pessoas sentavam aqui e o dentista pegava as ferramentas e quando precisava obturar, ele obturava com essa maquininha aqui. E era tocada pelo pedal. Não tinha anestesia, nós precisávamos suportar a dor. Nossa. Mas era melhor suportar a dor durante meia hora do que o resto dos dias, né? Então essa aqui é a parte principal. E é claro, essa outra aqui, então ela já era mais moderna. Daí tinha aqui o dentista podia enxergar dentro da boca. Mas legal. quando ele usava essa pecinha, e se a pessoa sentava aqui, era ou enxergava ou não enxergava. E aí arranca o dente de qualquer maneira. E a anestesia não existia? Não existia. Era na fé. Era na fé. E na verdade era um cachimbo, né? Para a pessoa fumar o cachimbo. Mas essa aqui, ela chamava de lousa. E na verdade ela era maior. Era bem maior. E daí o homem quebrou e ele recortou e botou uma moldura nova.
Daí com isso aqui a gente escrevia com grafite, que era uma ponta fina assim, parecida com ponta de lápis. A gente escrevia e ficava como se fosse giz. Ele dava o tema para a gente levar para casa, mas como nossa sacola era de pano, a gente dizia, professor, apagou a cópia. Mas era sacanagem para o professor. Então naquela época não existiam cadernos de papel, era tudo assim? Não existia. Só depois começou, nos últimos anos que eu estava no primário, começaram a aparecer cadernos para o 4º ano do primário. Mas 3º, 2º e 1º em cartilha era só com a tábua, com essa lousa. Palmatória. Adivinha por que era palmatória? Nossa Senhora, isso aqui na verdade era para os professores baterem nos alunos. Quando o aluno fazia arte, era com uma vara, com uma vime, ou era com a palmatória. E ela era esburacada para formar bolha nas mãos. Eles batiam nas mãos e formavam bolha. Eu não furei fora a fora, porque as crianças queriam experimentar e formava bolha. Então eu só fiz de contas que furei. Mas elas eram furadas para doer mesmo. Chegava a ficar uma semana nessa dor. Então eu acho que naquela época os alunos se comportavam bastante, né? Na marra. Quando as coisas eram tudo feito manualmente, essa aqui era uma máquina que dava dinheiro para o pessoal. O pessoal tirava leite, daí tirava a nata e botava dentro nessa barriquinha aqui. E a nata para fazer manteiga. E aí colocava ali a máquina e ficava batendo. Até virar manteiga. Daí fazia 2, 3, 5 quilos de manteiga para depois ir na venda, que era o comércio daquela época, para vender, para venda distribuída aí para quem queria consumir. Essa era a tal da manteigueira. Tem outro modelo ali que é mais sofisticado, mas era também o mesmo sistema. Esse então girava assim, para bater a manteiga. Era mais prático para fazer, mas muito mais difícil para tirar a manteiga. Aqui era colocadas as brasas, né, ali dentro. Daí, quando as brasas perdiam o vigor, eles tinham os buracos aqui, daí a gente chacoalhava. Chacoalhava assim para reavivar as brasas e reaquecer o ferro. Bom, quando ele estava quente, daí passava a roupa de novo. Agora tu pode ver a sequência, ó. Mais antigo, mais novo, mais novo. Este aqui é o mais novo de todos, porque esse aqui é o primeiro modelo que nós tínhamos quando chegou a energia elétrica. A gente ligava aqui, deixava o ferro esquentar, quando ele estava quente tinha que desligar, senão queimava a roupa, queimava o ferro e queimava a casa. Então esse era o mais potente do mercado, né? Sim, porque esse era o primeiro que nós tivemos aqui na região com eletricidade. E isso aqui era para tirar as brasas do fogão, para poder colocar dentro do ferro. Tirava do fogão e colocava ali. Essa maquininha aqui era ali do fotógrafo, do alemão fotógrafo. Essa aqui era para revelar fotografias, preto e branco. Então aqui ele regulava, aqui embaixo colocava a bacia com os líquidos e daí fazia as fotos. Essa pequenininha. E essa grandona aqui era para revelar fotos coloridas. Daí que ele colocava o filme lá embaixo no canto, ele passava por toda a máquina ali, toda a máquina, e ia sair aqui a foto pronta. Que legal. Esse aqui já é bem mais moderno. E era a maior tecnologia, eu imagino. Era a maior tecnologia. Quando saíram fotografias coloridas, foi nesse maquinão aqui. Bom, imagina, esse reloginho foi construído em Connecticut, nos Estados Unidos, em 1895. E ele tem coragem de bater as horas. Que legal. E como que o nono conseguiu esse objeto? Olha, ele passou por 3 donos. O último, daí quando o relógio parou de funcionar normalmente, daí ele resolveu dar para mim, porque ele disse, eu não ocupo mais, eu tenho um relógio novo, e dizer, eu não quero jogar fora. Então, leva lá no museu para as pessoas conhecerem. Essa incubadora
O doutor Henrique mandou para cá, faz acho que uns 2 anos só. E ela estava sempre em uso até lá. E essa aqui incubadora, na verdade, é para colocar os bebês ali dentro. Os bebês que têm problema quando nascem, então eles são botados na incubadora. E aqui eles têm 2 aberturas para ficar lidando com os bebês, trocando eles, dando comida, alimentando, tomando conta deles, enfim, né? E o Nono sabe em que ano que era utilizado esse tipo de incubadora, mais ou menos? Olha, desde que ele veio para cá em 1978, ele veio para cá em 77, 78, e ela foi usada até 2012, 2013, por aí. Ela sempre é usada. Agora ele comprou uma nova. Nova e de vétera. Esse aqui eu comprei em 1965 para dar aula de ciência no Rui Barbosa, em Marechal Cândido Rondon. Esse aqui, o diretor Rudi Guerra, comprou aqui em Entre Rios quando nós criamos o magistério. Fazia parte do laboratório de Entre Rios. E esse aqui, a Ila, trouxe para cá agora faz uma semana. Então, nova et vétera. Está ali, mais uma vez, justificado o título do meu museu. É muito interessante que cada cidadão conheça a própria história, principalmente a história do próprio município, como começou, como evoluiu, como está. E se alguém quiser conhecer aqui, seria muito interessante que viesse visitar. Não deixem de visitar o museu. Povo de Entre Rios, principalmente, da região, quem vem visitar para cá, quer conhecer a nossa história, dá uma chegadinha.